Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o vídeo é sobre Klabin, tá? E o foco principal aqui são os proventos, só que a gente não vai falar só disso, né? Eu trouxe algumas outras coisas aqui para vocês, trouxe a visão atual e futura, né? A empresa está bem próximo de divulgar o seu resultado do segundo TRI e provavelmente um anúncio de dividendos, então a gente vai comentar sobre isso. Trouxe a projeção de dividendos para 2023 ainda, o que já foi pago, o que falta pagar. Trouxe o preço-teto projetado a partir dessa projeção de dividendos e o preço-teto do Bazin e o valor intrínseco de Graham. A gente vai comentar isso também e vamos comentar um pouco sobre o momento gráfico da empresa, né, depois dessa alta da bolsa. Pessoal, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, considerem se inscrever no canal, né? Aqui a gente mostra toda a nossa trajetória, os erros e acertos, e vocês podem ir acompanhando, tá? Então, curtam, compartilhem, comentem aí se vocês têm Klabin, e vamos lá que o vídeo está bastante interessante hoje. Bom pessoal, então antes da gente chegar nessa parte de proventos, deixa eu comentar aqui alguns destaques e ainda antes falar aqui da divulgação dos resultados. Está marcado aqui para o dia 1º de agosto, tá? A divulgação do segundo TRI de 2023. Então a gente já tem uma expectativa em relação a essa divulgação e a gente vai comentar sobre isso e também a gente espera, né, como já é de costume, entre julho e agosto, que a Klabin faça um anúncio de dividendos bastante relevante, tá? Bom, vamos lá, trouxe aqui alguns destaques para vocês, vou comentar rápido até para o vídeo não ficar longo, né, mas trazer o que de fato eu considero destaque. Bom, Klabin é uma empresa fantástica, tá galera? Uma empresa que tem mais de 120 anos, né? Não é fácil manter no mercado durante todo esse tempo. Uma empresa que investe muito em tecnologia, né? Ela está sempre se renovando. Claro, tem algumas questões mais complicadas a gente fazer um valuation, né? Mas a gente vai aqui comentar o que está dentro do nosso entendimento, beleza? Bom, uma empresa também muito verticalizada, tá? Então ela tem desde a parte da plantação, ela tem as suas florestas, as suas próprias florestas, consegue produzir a celulose e a partir daí consegue produzir o papel craft, papel cartão, né, papel ondulado, vários segmentos aí que ela domina tanto desde a plantação até a produção do produto final mesmo, certo? Aqui só para vocês terem uma ideia, né, o market share, né, a gente tem um market share bastante expressivo no Brasil, tá? E também ela exporta bastante, né? Aí as pessoas às vezes comentam, ah, mas ela está exposta a uma commodity que é a celulose, depende da demanda internacional. Sim, né? A gente sabe disso, a gente vai comentar isso também, mas é visão da empresa estar menos exposta a essa dependência da celulose, né, da demanda de celulose no campo mundial. Tá? Pessoal, aqui, né, a gente vê uma projeção para 2026 ainda de um CAGR, né, de um crescimento composto aqui na celulose, mas eu até antecipei aqui essa tela para mostrar para vocês que a visão da própria Klabin é diminuir, ó, aqui ó, 2025, tá? A gente tem uma exposição menor à celulose, então apenas 27% da geração de caixa, tá? A gente está falando aqui, eu gosto de traduzir de forma mais simples, né? O EBITDA como a geração de caixa, né? Vai ser só 27% pela celulose. Então, é uma tendência que é muito interessante para a gente que é sócio da empresa, né? Que a gente vê que ela tem uma visão de longuíssimo prazo e aqui é a nossa ideia também sempre tá dessa forma, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Bom, e aqui a gente tem também uma visão de crescimento para o mercado de containerboard, tá? A parte de embalagens, caixas e papéis para embalagens. E aí também a gente vê um crescimento composto que ela se baseia para poder seguir a sua produção. Pessoal, aqui, né, a gente tem a MP27, que é a máquina de papel 27, ela foi dada o start em 2021. Muito se fala nos números da Klabin sobre o projeto Puma, né, um projeto assim gigantesco, e ele entrou em operação na primeira máquina, que foi a MP27, em 2021. Então, se vocês voltarem aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, 2020, 2021, vejam que nessa faixa aqui, tá, a gente teve um baixíssimo dividendo, tá, da Klabin. Por quê? Porque ela estava ainda muito endividada por conta desses projetos de crescimento. Então, isso foi feito de forma consciente, tá? Então aqui a MP27 entrou em operação em 2021, já está em plena operação, ainda vai aumentar um pouquinho a partir de 2024. E o mais interessante para a gente é a gente pensar na MP28,
que ela vai entrar em operação completamente a partir de 2023 e até 2027 ela vai ter a capacidade dela de produção sendo aumentada. Então, a gente espera que já agora em 1º de agosto, quando ela divulgar os resultados do segundo TRI, a gente já tenha, né, uma nova perspectiva dessa MP28 da máquina de papel 28, tá, pessoal? E aqui é uma coisa que eu gosto muito da Klabin, tá? Que é a adequação de acordo com a demanda, tá? Então, ela pode, né, aqui ela trouxe vários cenários nessa apresentação institucional, essa apresentação de maio de 2023, né? Ela pode, ó, acompanhem aqui comigo. Então, ela pode chegar no 100%, tá? Já em 2027, tá? Como ela pode também chegar em 2030, como ela pode chegar em 2033. Isso vai depender de quê? Tá? Vai depender da demanda do cenário mundial. Tá? Então a gente sabe que ela tem essa perspectiva e ela consegue, né, dependendo das condições de mercado dela, ou aliás das condições de mercado mundial, conseguir chegar nisso daqui. Então, tá? A gente também tem que falar um pouquinho da dívida líquida e da alavancagem, que também, apesar de ser um valuation um pouco complicado de se fazer, a gente gosta de ver esse decaimento, né? Então, é uma empresa que investiu bastante e agora ela vai colher um pouco desses frutos sem, né, se endividar loucamente e sem deixar de remunerar seus acionistas. Então, é um momento interessante do ponto de vista da companhia em si. Bom, pessoal, então aqui a gente vai partir agora para a parte dos proventos, só que antes disso, deixa eu só comentar um dos últimos anúncios aqui de comunicados ao mercado, né, sobre a classificação de risco da S&P, tá? No próprio site da relação com investidores da Klabin, ela põe aqui o rating e a perspectiva de 3 agências, tá? E a S&P, ela divulgou agora no dia 13 de julho, o relatório completo está aqui, eu vou deixar o link para vocês nos comentários. Aproveitem para comentar se vocês têm Klabin na carteira de vocês, o que é que vocês estão achando até aqui. Aproveitem também para curtir o nosso vídeo. Pessoal, esse relatório é bem interessante, não vou me debruçar nele aqui com vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Mas o interessante da S&P é a projeção, tá? Então ela coloca uma projeção futura, vocês podem ver aqui que ela faz um cenário, né, ela assume um cenário de crescimento do PIB brasileiro até 2025, média de inflação brasileira também até 2025. Então, ela faz um cenário realmente bastante completo. E nesse cenário completo, né, ela coloca as perspectivas. Opa, deixa eu colocar aqui. Ela coloca essas perspectivas da própria Klabin até 2026, tá? Então você pega aqui, né, de uma forma bem dinâmica de 2023 até 2026. Então vocês podem baixar tanto diretamente no site, como eu vou deixar o link nos comentários, e aí dar uma olhada, principalmente nos indicadores mais, né, expressivos, como o EBITDA, né, o EBIT, a dívida, né, a dívida líquida, e aí também uma projeção interessante são os dividendos, tá? Então a gente pode fazer esse cálculo aqui a partir dos dividendos. Então, bem interessante esse relatório da agência S&P, então vocês podem depois dar uma olhada nisso, beleza? Deixa eu mudar aqui para voltar para a parte de dividendos com vocês. Bom, pessoal, então, indo aqui para a parte de dividendos, né, a gente tem que a Klabin já pagou, tá? Ó, eu vou sempre me referenciar aqui mais na Klabin 11, tá? Que é a que a gente tem em carteira, mas os números para a Klabin 4, que eu sei que muita gente também tem a preferencial em carteira, vão estar aqui. A Klabin ela já pagou 35 centavos esse ano, tá? Então a gente tem uma projeção de que a Klabin pague R$ 1,31. Portanto, a gente vai ter ainda, né, espera-se, né, pessoal, tudo no mercado de renda variável é sempre projeção, tá? Que nada é garantido. Então a gente espera que a Klabin anuncie ainda 96 centavos de dividendos para 2023, numa ação que fechou ontem, dia 17 de julho, a R$ 21,40. Tá? Então, se a gente pegar esse valor de 1,31, né, para 2023, que é o que a gente está aqui, e dividir pelo valor da cotação atual, tá, do dia 17 de julho, a gente vai ter um dividend yield de 6,1%. Tá? Então, a Klabin, recentemente, né, de uns anos para cá, ela não tem se mostrado uma boa pagadora de dividendos no quesito de quantidade de dividendos em si, né? A regularidade até ok, porque ela normalmente costuma anunciar em fevereiro, abril, julho e outubro. Isso ela mantém,
tá? Só que os valores não foram tão expressivos. Então a gente sabe que provavelmente a gente deve estar com um dividendo aí próximo a ser anunciado agora em julho. Hoje é dia 18 de julho, então como o resultado do segundo TRI vai sair dia 1º de agosto, final de julho a início de agosto, a Klabin ela deve divulgar um dividendo. E esse dividendo, né, a gente espera que seja ali na ordem de 38, 39 centavos agora já para esse próximo anúncio. E o restante desse valor dividido aí para outubro, né? E às vezes ela anuncia também em dezembro com pagamento só em 2024, mas ainda referente ao exercício de 2023, tá? Então, é um valor interessante, tá? Quem quer se posicionar pensando numa ação de crescimento, né, com pagamento de dividendos futuro, né, faz um estudo para ver se realmente faz sentido colocar na carteira nesse momento, beleza? Pessoal, deixa eu comentar aqui com vocês também sobre o preço teto, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, tanto para KLBN4 como KLBN11, o preço teto, a gente considerando aqui um dividend yield de 6% e de 8%, tá? Normalmente a gente usa o padrão de 6%, né, que é o padrão do Bazin, sendo que o Bazin ele sempre pega a média dos últimos 5 anos, né, na regra dele. Mas, como a Selic está muito alta, muita gente gosta de colocar um preço teto para um dividend yield de 8%. Tá? E aí, se a gente considerar um dividend yield de 8%, né, a Klabin está acima, as cotações atuais estão acima, porque estão 4,26 e o preço teto para 8%, considerando apenas 2023, tá, pessoal? Aqui a gente está falando só para 2023, não é uma média. O interessante quando a gente faz dividend yield é sempre calcular a média. E se for a KLBN11, a gente tem um preço teto para 8% de 16,37 também, né? A gente está bem abaixo, por isso que eu deixei aqui em vermelho, né? Se for 8%, a gente não tem margem nenhuma de segurança, como assim também com 6%. 6% praticamente está no mesmo valor, ali muito próximo à margem mínima de segurança para garantir os 6%, isso se a gente considerar 2023. Mas, numa perspectiva futura, né, a gente tem o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Numa perspectiva futura, nós temos isso daqui, ó. A projeção de dividendo para 2026, ou seja, daqui a 3 anos, final de 2026, é que a gente tenha para a KLBN4 38 centavos, isso anuais, e para a KLBN11, que é o que a gente está fazendo mais aqui diretamente, R$1,90, tá? Ah, mas qual vai ser o preço da ação em 2026? Isso ninguém consegue te dizer. A gente pode até ter uma projeção, mas é que nem quando você faz previsão do tempo, né? Quanto mais distante, mais a chance, mais a probabilidade de você errar, tá? Então a gente só consegue fazer assim, imediatamente a gente ainda erra, imagina para longo prazo, tá? Mas o que é que a gente se amarra? Nas perspectivas e fundamentos da empresa. É uma empresa sólida, né, com bastante fundamentos que a gente gosta no buy and hold, foi o que a gente já mostrou para vocês aqui nos destaques. Então, se hoje a gente tem um dividend yield de 6%, se essa projeção para 2026 estiver correta, a gente vai ter um dividend yield on cost de 8,9%. Tá? Então, é basicamente você comprar 21,40, se mantiver esse preço médio de 21,40 e a gente tiver um dividend yield de 1,9, né, de R$1,90, a gente vai ter um dividend yield on cost de 8,9. Nada mal para 9%. Isso se a gente considerar que em 2026 a gente vai ter uma queda da Selic, né, que é uma projeção que a gente tem da economia deslanchar, mas em renda variável nada é garantido. Então, pessoal, muito cuidado, façam os próprios estudos de vocês e cheguem às conclusões de vocês quanto a se vale ou não a pena entrar em Klabin. Tá? Quem já tem, né, em carteira, né, a gente está um preço médio na casa dos R$19,80. Depois eu faço um vídeo, quando sair o resultado do segundo TRI, eu faço um vídeo para vocês mostrando a Klabin na nossa carteira, né? Mas para quem tem um preço médio maior e quer permanecer sócio de uma boa empresa durante anos e anos, a gente acha sim que é bem interessante o case da Klabin. Bom, pessoal, então deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Outro fato interessante que é o preço teto do Bazin e do valor intrínseco de Graham.
O Bazin, como eu já sempre falo para vocês, ele considera um dividend yield de 6%, mais a média dos últimos 5 anos, tá? Então, como a empresa não pagou muitos dividendos, principalmente em 2020, por conta da pandemia e por conta dos últimos anos do investimento no projeto Puma 2, né, a gente não chega num valor interessante para preço do valor da ação. Né? A gente está aqui com KLBN4 a 2,77 e KLBN11 a 13,12. Né? Ali precisava pelo menos uns 40%, uma queda de 40% para a gente conseguir chegar nesses valores. No mercado financeiro tudo é possível, né? Mas se a gente sempre for esperar um determinado ponto para se posicionar, a gente pode perder algumas oportunidades. Já o valor intrínseco de Graham, tá? Que leva em consideração o valor patrimonial e o lucro da ação, ele já tem uma margem bastante interessante. Só que eu coloquei um asterisco aqui para vocês, por quê? Porque o Graham, ele sempre dizia que não pagava mais do que 1,5 o valor patrimonial da empresa. E deixa eu colocar aqui para vocês, a Klabin, ela tá aqui, ó, a um PVP de 2,26, ou seja, bem acima de 1,5. Então, né, a gente não pode aplicar cegamente esses métodos. Na verdade, nenhum método a gente deve aplicar cegamente. A gente, né, tem que fazer o nosso próprio estudo e chegar à nossa conclusão se faz ou não sentido se tornar sócio dessa empresa. E voltando aqui, pessoal, a gente tem esses números, tá? Então a gente tem aí alguns parâmetros para a gente poder se basear ao tomar alguma decisão. Então, por fim, eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico de Klabin, tá? Porque eu sempre gosto de falar do momento gráfico. E aqui vocês veem que Klabin, assim como várias outras empresas e a própria bolsa, teve essa alta do final de março até aqui, chegou a ter uma alta de mais de 30%, mas agora, né, do finalzinho de junho, do dia 20 de junho até aqui, já vem, né, apresentando uma queda de 8%, que algumas pessoas já consideram um ponto de entrada. Né? Eu não gosto de momento gráfico depois de uma subida dessa, assim, de 20%, 30%. Né? Eu gosto de regiões onde você vê uma queda expressiva, né? Um cenário de queda, onde você vê que aquilo ali aconteceu por algum motivo específico e como você sabe que é uma empresa boa, que tende a se recuperar ao longo do tempo, você acaba aproveitando essas oportunidades. Então, o momento gráfico não é o ideal. No entanto, a gente sabe que ela vai ter um anúncio de dividendos e vai divulgar um resultado que parece ser muito promissor. Né? Então, dependendo de como está a sua posição, se você quer se posicionar visando longo prazo, longuíssimo prazo, pode ser interessante. Bom, pessoal, então é isso. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, que vocês comentem e vão acompanhando a nossa trajetória. O próximo vídeo de Klabin vai ser depois da divulgação dos resultados e eu vou mostrar a carteira para vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.